Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começo mais um Desenve Notícias nesta sexta-feira, 9 de abril. Hoje em edição única, porque às 4 da tarde, como toda semana, nós temos o nosso encontro ao vivo aqui no canal Revolução Industrial Brasileira, onde vocês aí do público fazem as suas provocações, fazem perguntas, perguntam minha opinião, enfim, trazem questões e eu respondo, tento debater, a gente vai fazendo um papo animado que dura em torno de 1 hora. E hoje também tem, durante essa live das 4 da tarde, o anúncio que eu prometi ontem e reprometo aqui para a semana que vem. Vou anunciar uma novidade na Revolução Industrial Brasileira. Convido você então a estar aqui para assistir que novidade é essa. E ver e participar, e vamos juntos então a partir da semana que vem num novo projeto, que é uma maneira nova da gente abrir novos espaços de diálogo, de comunicação sobre as questões que a gente trata aqui, desenvolvimento do Brasil, desindustrialização, problemas gerais da economia do Brasil e do mundo, etc, etc. Pois muito bem, o Desenve Notícias edição única desta sexta-feira vai para aquele pessoal que diz que imposto é roubo. Já ouviram falar essa frase? Imposto é roubo! O pessoal que gosta de bradar aí os liberalismos, na verdade, costumam ser contrários às taxações, às cobranças de imposto, alegando que elas são essencialmente um assalto, né, do Estado sobre as suas rendas particulares. Como se, né, não houvesse na produção das rendas particulares também o uso de muitas coisas que são garantidas e providas pelos agentes públicos. Mas então deixemos essa discussão teórica para depois. O fato é, o FMI defendeu, numa entrevista coletiva nesta semana, o Fundo Monetário Internacional defendeu maiores taxações sobre os mais ricos e também sobre as grandes corporações, a fim de poder financiar as recuperações econômicas dos países da pandemia. Então é óbvio que a pandemia está pressionando os agentes públicos a fazerem compras de vacina, compras de equipamentos hospitalares, insumos médicos, etc. Então tudo isso custa muito dinheiro. É óbvio que os estados, e não as empresas, né? O pessoal do camarote VIP do Covid aí do Brasil é que põe a mão na consciência, está forçando os sistemas públicos de saúde a gastar mais dinheiro. E aí, evidentemente, é preciso que esse dinheiro seja compensado de alguma maneira. E claro, embora exista a discussão da emissão monetária e tudo mais, o fato é que existem estoques de riqueza muito bem acumulados, muito bem guardados, e esses estoques de riqueza todo mundo sabe onde estão. E aí o FMI, para surpresa do pessoal que diz que imposto é roubo, passou a recomendar, vou ler a frase aqui da notícia, a taxação incrementada dos mais ricos e também das grandes corporações como forma de mitigar os déficits econômicos que os estados estão tendo para salvar a vida das suas populações. Eu sei que no caso do Brasil, o nosso déficit, ele até agora não salvou muita vida porque a lentidão e a desorganização é muito grande, mas no plano geral do mundo, sim. E no Brasil também, né? Precisamos aí de mais taxação de ricos e mais taxação de grandes empresas para que, e no caso brasileiro, principalmente naqueles setores empresariais onde o capital está mais alocado, ou seja, finanças, ou seja, mineração e agronegócio, etc., traders do agronegócio e vários outros subsetores aí que a gente pode depois comentar. Vamos lá, o tal de Vitor Gaspar, que é diretor do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, disse então na entrevista coletiva que ele deu a seguinte frase: uma opção específica disponível aos formuladores de política seria uma contribuição para a recuperação da Covid-19 que poderia tomar a forma de uma sobretaxa no imposto de renda de indivíduos ou corporações, dado que algumas empresas têm ido bem em termos de valorização no mercado de ações. Há uma oportunidade aqui. Muito bem. Quando ele relaciona essas propostas com as empresas e suas valorizações no mercado de ações, ele tanto quer falar a respeito dos resultados financeiros das empresas dentro dos mercados de ações, que vem a ser, né, obviamente, maior valorização patrimonial, e, portanto, né, indicando uma maior distribuição de lucros e dividendos, não obrigatoriamente, eu sei, mas indicando uma maior distribuição de lucros e dividendos para os acionistas, né? Então ele tanto está focando na questão das empresas, dos resultados das empresas, como, e aí é interessante porque a frase dele tem essa sutileza, poderia tomar a forma de uma sobretaxa no imposto de renda de indivíduos ou corporações, tanto então como os acionistas individuais.
E no Brasil essa discussão é muito relevante, por quê? Porque no Brasil as corporações, quando têm quando fazem a sua distribuição de lucros e dividendos para os seus acionistas, sejam eles acionistas que são detentores de ações em bolsa, sejam acionistas familiares ou sócios de empresas fechadas, de capital fechado, a partir do momento em que esse rendimento é distribuído, ele não é mais tributado. É a famosa proposta de taxar lucros e dividendos, que só o Brasil, no mundo inteiro, não taxa, não tributa. Não é verdade? A taxação de lucros e dividendos, que é uma normalidade, é absolutamente legítima e legal dentro do sistema tributário no mundo inteiro, no Brasil não é praticada. E isto deixa o panorama fiscal brasileiro ainda mais esvaziado. Naturalmente, é um dos privilégios que o Brasil precisaria atacar com muita veemência, além dos privilégios que existem, por exemplo, em certas castas do serviço público. Uma reforma administrativa decente seria aquela que tirasse, por exemplo, dos desembargadores salários de R$250 mil, R$150 mil mensais, através de penduricalhos. Isso eu apoiaria, não tenha dúvida. Uma reforma administrativa que tirasse das castas militares, por exemplo, seus privilégios previdenciários, dos seus privilégios salariais, do Ministério Público, por exemplo, isso eu apoiaria. Mas nada disso, mesmo que tudo isso fosse feito, resolveria o problema fiscal brasileiro pelo lado da arrecadação. O lado da arrecadação pode dar contribuições ainda mais avantajadas caso nós implementemos no Brasil aquilo que é regra no mundo inteiro, que é a taxação de lucros e dividendos de pessoas físicas. Não se trata de você pegar apenas a empresa e tributar a empresa. A partir do momento em que ela retira capital e, portanto, ela é menos tributada, não é verdade? Porque a base do patrimônio líquido que fica, o patrimônio fixo que fica dentro da empresa diminui, ele distribuído para os acionistas, depois ele não é tributado porque vira lucro de dividendo, e o lucro de dividendo no Brasil não é tributado. Então é uma massa, um estoque de dinheiro muito grande que vai para a mão de pessoas ricas, que concentram essa renda, é um estoque de riqueza concentrada, entesourada, e que não é tributado. Então o Brasil pode se beneficiar dessa proposta. Para ser justo, e depois ninguém vir falar que eu sou um cara parcial e tudo mais, o FMI, preciso dizer aqui, defendeu esse teto de gastos que o Brasil implementou aí no ano de 2016, 2017, não me lembro. A famosa Emenda Constitucional 95. Eles defendem isso, é claro. Afinal de contas, o FMI nunca deixará de ser o FMI, este grande propagador de austeridade expansionista para o terceiro mundo. A ideia, malfadada, a ideia de que nós precisamos primeiro sofrer, né, contendo todo tipo e toda possibilidade de investimento, todo tipo e toda possibilidade de auxílio à sociedade, todo tipo e toda possibilidade de bem-estar social, para depois receber dos investidores o beneplácito do seu capital, porque nós seremos então confiáveis. Essa é a ideia básica da austeridade expansionista. E o FMI, como prócer desta ideia, ainda a defende para o Brasil, embora esteja muito tranquilo com o plano do Biden, com o investimento chinês, com isso eles não têm problema. Por que será, né, que com o Brasil eles têm esse problema e com o restante dos países eles não têm esse problema? Se o Brasil também é dono de moeda soberana, se o Brasil também está no comércio internacional, é exportador, se o Brasil tem reservas internacionais na ordem de 350, 380, não sei agora, bilhões de dólares, etc., né? Então por que a gente ainda precisaria ficar ancorado fiscalmente neste nível com uma regra tão estúpida como essa, se nós sequer tributamos lucros e dividendos, como aliás o próprio FMI acaba de recomendar que se faça? Tá? São perguntas que colocam em evidência os dois pesos, aliás muitos pesos e muitas medidas com as quais nós somos tratados pelo sistema financeiro mundial. Correto? E aí, quer dizer, dependeria agora dos nossos governantes exercer um pouco de uma certa soberania e dizer, não, nós queremos aplicar aqui as políticas que nós consideramos acertadas. Então, o nosso déficit fiscal, apesar de não ser uma injunção tão dramática como querem nos fazer crer, é óbvio que ele precisa ser tratado. E como ele vai ser tratado? Bom, pelo lado da arrecadação tem um monte de estoque de riqueza aí que não está tributada, por exemplo. Não é verdade? E aí a gente poderia discutir outras coisas, por exemplo, né, super salários de Ministério Público, etc. Não tem nenhum problema. Mas o fato é esse, quer dizer, estamos diante de uma inflexão no mundo.
A partir do momento em que FMI defende imposto maior sobre mais ricos e imposto sobre corporações, chegando até ao ponto de colocar uma discussão sobre o imposto corporativo mínimo mundial, tá? Que é um pouco um eco daquilo que o Joe Biden falou no plano dele apresentado recentemente, correto? Então, assim, se chegamos a esse ponto, é evidente que nós estamos num ponto de inflexão. O mundo está mudando e o Brasil está parado, ele está congelado dentro de verdades cristalizadas que já não valem mais, que foram derrubadas. Então, será necessário para o Brasil atualização. É uma pena que nós vamos demorar para chegar nisso, né? E vamos, claro, impingir mais sofrimento à sociedade em função de demorar a chegar nessa nova possibilidade de redistribuição dos pesos, né? Dos pesos, de acordo com a proporcionalidade das riquezas, né, na sociedade, que é disso que o mundo está falando. A pandemia foi apenas um acelerador disso que já vinha em alteração. E aí, quer dizer, é claro que vai chegar em algum momento, não tenho dúvida disso. Espero que 2022 seja um ano de mudança, né, nesse panorama, que pessoas como Paulo Guedes, como Carlos da Costa, como Diego Macor, como Salim Matar, não é verdade? E tantos outros que estão lá, Mansueto Almeida, que estão lá comandando a economia do Brasil, que eles não tenham mais o espaço que eles têm e tiveram até agora para fazer esse programa de arroxo, de sofrimento, de recessão que tem implementado no Brasil. Beleza, pessoal? Fica aí para o pessoal que defende que imposto é roubo esse toque, né? Eu ontem, inclusive, só mais um último comentário, recebi de uma pessoa uma advertência aí nos comentários de um dos vídeos que eu publiquei ontem, dizendo que o cara é neoliberal e falou que todos os amigos dele são neoliberais, mas todos me assistem aqui. Eu achei o máximo, achei muito legal. Então eu dedico a vocês, neoliberais que me assistem, o vídeo de hoje. Se quiserem me refutar, contestar, fiquem à vontade aí nos comentários, eu agradeço bastante, tá bom? E espero vocês na live de 16 horas para contar a grande novidade e da gente discutir os assuntos do Brasil, tá legal, pessoal? Um abraço aí, até mais!